meus amores. Esse é o nosso Pode Pipocar Podcast. Meu nome é Tamiris Reis. Eu sou a Beatriz Anjo e a gente vai estar pipocando com E vocês. esse mês, gente, é mês de Setembro Verde. É o mês da conscientização da doação de órgãos. E hoje trouxemos o casal Jaqueline Costa e Reinaldo Costa, que são pais do Davi. Davi, que hoje, com 9 anos, com 5 anos, teve um transplante. E a Jaque e o Reinaldo vão contar um pouco pra gente e nos incentivar aí a fazer essa doação de órgãos. Né, Jaque? Sim. Obrigada, Jaque, por ter aceitado o convite, Reinaldo. Obrigado a vocês. Obrigada Menina, por pelo ter convite. vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um assunto tão importante. Sim. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que seja um sucesso. Amém. Amém. A gente quer que vocês se sintam em casa, que vocês falem sobre a importância, porque muita gente já ouviu falar, mas nem toda Não pessoa sabe. tem a conscientização. É Eu verdade. descobri coisas, confesso, que depois que vocês falaram que iriam vir participar, então a gente vai procurar um pouquinho. Sim. E teve coisas que eu fiquei assim, que a gente vai falar logo mais, tá bom? Então sinta-se em casa e bora lá. Sim, é verdade. Infelizmente, a doação de órgãos é muito pouco falado e tem muito preconceito, né? Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela foi tirar RG e lá ela queria colocar que ela era doadora e a atendente dela, tipo, ficou incentivando ela a não ser doadora. Porque tem muitos mitos, muita mentira. Ah, dá pra vender os órgãos, vão te matar antes. Isso não existe, isso é mentira, né? E é o que eu sempre falo, se você não doar, os bichos vão comer. Sim. Então, você pode salvar até 8 vidas, né? Como o meu filho hoje. Hoje, o meu filho tem infância, tem vida. Mas o sonho do meu filho já foi tomar um banho de chuveiro. Tipo, o normal pra gente era sonho. Matricular meu filho numa escola, ver ele correndo, brincando. Então, tudo isso só pôde acontecer depois que uma família falou sim, né, pro Davi. Eu sempre digo que o câncer infantil, graças a Deus, é muito falado. Mas eu queria também que falasse da hemodiálise infantil, né? Porque é coisas assim que você só descobre ali dentro. Você já ouviu falar que água mata? Não. Ali as crianças choram de sede. Sim. Não pode tomar água. O rim não funciona, por onde vai sair o xixi? Então, é um assunto que devia ser muito falado, né? O caso do Faustão, por exemplo, aumentou muito a doação de órgãos. Sim. Mas porque, tipo, todo mundo ficou em cima, saiu em várias redes grandes. E aí todo mundo começou a, tipo, procurar mais, saber mais. Que nem muita gente me pergunta. Outro dia eu postei uma enquete no Instagram, você é doador de órgãos? E todo mundo colocou não. Falei, nossa, por que não? Tipo, as pessoas falaram pra mim que era doador depois do Davi. Ah, me tornei doador. Aí eu perguntei, por que não? Ah, porque eu preciso fazer a carteirinha da doação. Não, não existe. Infelizmente, também tem uma lei que não ajuda a gente. Eu sou doadora, né? E eu deixo isso claro. Porém, se o meu marido falar não, é não. Quem vai responder por você é a sua família. Entendeu? Então, não tem nada, não tem uma carteirinha, não tem nada que você faça um cadastro que se torna doador. Isso é chato, né? Isso acaba atrapalhando. Porque se você é doador e o seu marido não é, mas você vai deixar ali, não, eu quero doar. Sim. Né? Sim. Então, Ô, Jaque, então me tira uma dúvida. Então, se no meu RG tiver lá, doadora de órgão, né? Isso. Assim que vem, né? Isso. Escrito. E eu for casada ou os meus pais, eles não autorizarem, mesmo lá no meu RG, com meu dedinho lá carimbado, assinadinho, não vai? não vai. Caramba, eu não sabia dessa. Quem responde por você é a sua família. Gente, olha aí, pessoal, uma dica, hein? Vamos deixar a família avisada. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim, e isso atrapalha, né? Porque muita gente quer ser doador. Muita. Aí, ó, uma né? informação que eu também não sabia. E às vezes a pessoa nunca falou, mas também não se importaria de doar. Sim, aceitaria numa boa, né? Deveria ser assim, ó. Se você não for doador, você vai lá e deixa claro que você não Você não quer ser. Porque às vezes a pessoa não corre atrás para doar. Mas se fosse o caso de não doar, iria atrás. Sim. E, tipo, como eu te disse, né? Tem muitas mentiras, muitos mitos, como o do Faustão. Ah, não sei se vocês viram no Instagram, foi uma repercussão, assim, bem negativa também. Sim. Ah, porque o Faustão tinha dinheiro, porque o Faustão tipo, ele é Furou a famoso, fila. furou a fila, não existe isso. Sim. No dia que o meu filho recebeu o órgão, ele estava bem, ele estava em casa, ele estava saudável. Se tivesse uma criança que aquele rim foi compatível em coma, por exemplo, não ia pro meu filho, porque não é um número 1, número 2, número 3. Tem um número lá,
para ter um registro. Sim. Mas não segue aquela fila. Sim. Tem muitas outras coisas. prioridade. É, prioridade. Certo. Então, Sim. eu... Mas o pessoal julgou muito a questão do Faustão. Mas você como mãe, você tem o Davi lá passando por tudo que você passou. Você tem 8 milhões na conta. Vamos ser franco, eu pagaria. Eu pagaria. Na hora. Pelo que eu vi meu filho passando, Uhum. a gente vê muita coisa, viu muita coisa. Porque o Davi, ele fez 5 anos de hemodiálise. Sim. Todos os dias. A gente ia de segunda a sábado, né? Fora as internação. Então, a nossa vida, o nosso dia era no hospital. Todos os dias. Sabe? Se você pegasse ele, colocasse ele no seu carro, ele te levava até o hospital. Sim. Que era do lado do Pacaembu. Ele sabia o caminho, porque Sim. todos os dias ele estava ali. Então, aí você vê muita coisa. Quantas vezes? O Davi, ele já perdeu tanto amigo. Tanto amigo. Você chegava, a máquina dele estava aqui, o amigo dele estava aqui, chegava correndo, brincando. Você chega em casa, a criança morreu. Porque a hemodiálise... quando falaram pra mim que meu filho ia fazer hemodiálise, eu olhei pro médico e falei, que exame é esse? Esse exame dói? Eu nem sabia o que era, por não ser falado, Sim. né? Todo mundo sabe que é uma quimioterapia, uma radioterapia, Sim. porque é muito falado. Agora, hemodiálise ninguém sabe, e ninguém sabe o que uma hemodiálise pode causar, né? As sequelas que ela traz. Sim. Né? É uma máquina que vai limpando o sangue e devolvendo. Né? Isso. O Davi fazia 3 horas por dia. Então, ele usava o catéter, aí tinha 2 caninhos. Um saía o sangue, o outro voltava. E era 3 horas ali, sabe? Tem pessoas que nem o Davi, ele fazia xixi. Tem criança que não faz. Então, tem que tirar na máquina, tem que puxar. 3, 4 quilos. E é muita dor. Dói muito. As crianças gritam de dor. Tem parada cardíaca, morre. Meu Deus. É muito forte uma hemodiálise. O que você não passou? Jaque, eu acompanhei um pouquinho em sua entrevista, né? Um negócio lá que você fez, não sei o nome agora, mas esse negócio aí. E lá, você mencionou que você não conseguiu no SUS de primeira instância. Ah, sim. Né? Você estava em um hospital e, na verdade, eles não te deram nem o diagnóstico correto. Eu não sabia o que meu filho tinha. É. Ele estava sendo assistido. Porque ele nasceu bem. Davi, eu falo que ele é um milagre até desde a barriga, né? Porque os meus outros filhos, eu ganhei neném quase de 10 meses. O Davi nasceu de 7 para 8. Quando ele fez 1 mês e 3 dias... Não, ele nasceu prematuro, só que ele nasceu gordinho. 3 quilos, 140, veio para casa. Só ficou um dia a mais para tomar banho de luz, que já era, né, algo do rim. Ele não tinha perdido o rim quando nasceu, mas já tava, né? Era um indício. Sim, e ele não tava gordinho. Todo mundo caiu na ilusão que, nossa, que bebezão. Todo mundo na maternidade falou, gente, se esse menino nascesse de 5 meses, de 9 meses, ia nascer com 7 quilos. Mas não era inchaço, né? E aí, ele começou a emagrecer. Muito, ele foi emagrecendo. E eu levava ele no médico e falava, mãe, é o seu leite, compra tal leite. E eu sentia que não era. Sim. Né? Até umas vezes na gestação eu falei pro Reinaldo, eu falava, amor, eu acho que o Davi vai ser especial. E ele falava assim, isso é coisa de mãe, toda mãe tem medo de acontecer alguma coisa com os filhos, né? Sim. Porque os meus 3 filhos são um milagre, eu não podia gerar. Então toda a gestação teve algo, né? E aí a do Davi foi a gestação mais tranquila que eu tive. E aí ele nasceu, tal, veio pra casa, começou a emagrecer, eu levava no médico, eu falava, é seu leite. Na última vez que eu levei ele no médico, antes dele entrar em coma, o médico, tipo, eu briguei, eu falei, não, eu quero um exame, eu quero alguma coisa. Eu contava as costelas dele. Ele tava pele e osso, sabe? Hoje eu olho as fotos dele, eu falo, amor, o Davi tinha cara de defunto, de morto. Ele tava morrendo mesmo, sabe? Ele, tipo, ficava com a boquinha aberta, não tinha força pra mamar. E eu achava que ele tava dormindo. E, tipo, ele é sonolento, vou acordar ele pra mamar. Eu achava que era isso. E aí, teve um dia que ele acordou, ele tava respirando, parecia que o pulmão dele ia sair. Tava assim, ó, o pulmão dele, não era amor. E ele não chorava. Ele tava tendo cólica renal, que dizem que dói mais que dor do parto. E tava forçando pra chorar. Por isso que ele tava com o peitinho assim, né? Aí eu dei um banho nele correndo, a gente levou ele no quarteirão da saúde. Quando chegou lá, eu jurava, vai ser... Tipo, o tempo tinha virado. Tava calor em um dia, no outro, chovendo. Falei, tá com pneumonia. Chegamos lá, o médico olhou o pulmão dele e falou, mãe, o pulmão dele tá limpo, ele não tem nada.
Aí eu já saí do quarto, da sala chorando. Falei, Reinaldo, o Davi vai internar, ele não tá bem. Quando ele foi colher os exames dele, furaram ele demais. Teve uma hora que eu comecei a gritar, chega, para. A enfermeira falou assim, mãe, coloca o ouvido no braço dele. Quando eu coloquei o ouvido no braço dele, fazia assim, ó, crack. Tipo, a veia dele tava secando. Sim. E aí chamaram uma médica, a médica conseguiu furar ele. Bom, só que eu falava, meu, ele deve estar com alguma coisa grave, mas tipo uma pneumonia, Sim. nada demais, né? Passou 2 horas, o médico me chamou. Falou, mãe, seu filho tá morrendo. Aí eu olhei pra ele e falei, hã? Tipo, é uma pegadinha. Ele vai falar, não, tô brincando. Ele falou, ele tá mais entre a morte do que a vida. Não tem mais o que fazer com ele. Que e aí desespero, começou o gente. desespero. Era quarta-feira de cinza. Não, terça-feira. Sim. Era terça. Terça de carnaval. No dia que ele internou à tarde. E aí, tipo, quando ele internou, o Reinaldo tava, o Reinaldo, minha mãe e eu. Aí eles foram embora, né? E eu mandei mensagem pro Reinaldo. Na época não tinha nem WhatsApp, eu acho. Foi SMS. Sim. Eu mandei assim pra ele, o Davi tá morrendo. Aí ele falou, você é louca? Olha a brincadeira que você faz com o nosso filho. Eu falei, não, ele tá morrendo. Aí, tipo, quando ele chegou no hospital, eu não podia ver o Davi, né? E começou a luta. Davi precisa de uma UTI e não tem vaga. As enfermeiras me acolheu, tipo, eu desmaiei na hora. Cuidou do Davi, eu não tinha força. Eu não tinha força. Cuidou do Davi ligando para várias amigas. Tem alguma vaga aí para UTI? Tem vaga, tal. E eu comecei a me sentir culpada. Porque a gente ia fazer o plano de saúde dele. E o Reinaldo falava, você já ligou para fazer o plano de saúde? E eu falava, amanhã eu ligo. Sim. Então eu falava, meu, e ele não tem um plano de saúde, ele vai morrer, né? E tudo eu vejo que foi Deus. Graças a Deus ele não tinha um plano de saúde. Eu vou chegar lá e eu vou contar o porquê. E aí começou a luta e nada de UTI. E as horas foi passando. Meu filho foi morrendo, morrendo. Tipo, ele chegou de um jeito no hospital. Quando foi, tipo, de madrugada eu não dormi. Passei a noite com ele no colo. E, tipo, a certeza que eu tinha é que era a última vez que eu pegava ele vivo. Eu tinha essa certeza. Tipo, ninguém tirava da minha cabeça que ele ia morrer. Porque pelo que eu vi ele, o estado dele, né? E as enfermeiras toda hora, a médica vinha. Aí vinha um monte de médico. Aí deu 7 horas, deu 6 e pouco da manhã. A médica entrou no hospital, assim, na sala, falando assim, qual é o Davi? Qual é o Davi? Eu falei, é ele. Ela falou, mãe, eu não sei como ele ainda tá respirando. Os exames dele já é de um bebê morto. Não tem mais o que fazer com seu filho. Eu não, doutora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ela, a gente, ó, vai liberar a troca. Alguém vem pra cá e fica com ele, né? 7 horas eu já libero. E você vai aqui em frente, que tem a Secretaria da Saúde. Reinaldo já tava lá com a minha mãe. Aí, minha mãe ficou lá. Eu e o Reinaldo fomos pra Secretaria da Saúde. Sim. Quando a gente chegou lá, fechado. Era a quarta de cinza. Ali eu olhei pro Reinaldo, eu falei, já era. O Davi vai morrer, não tem o que fazer. Comecei a gritar na rua, com a certeza que eu ia enterrar meu filho. Sim. Né? E aí, nisso, a médica deixou o Reinaldo subir. Quando o Reinaldo viu o estado do Davi, porque à noite ele estava de um jeito, ele se ajoelhou no chão. Começou a gritar, Deus, cura o meu filho, Deus. E a gente não sabia o que ele tinha. Sim. O que ele tem? Ele tá com muita infecção. Ele tava com muita infecção. Tipo, ele tinha mais de 50 tipos de bactéria nele. Né? E nisso, nada do meu filho ir pra UTI. Já ia fazer 24 horas que ele tava ali e nada dele ir pra UTI. Aí eu vim pra casa, eu falei, amor, me leva em casa, eu vou me despedir dos meus filhos, que na época o Nicolas tinha 6 anos, o Murilo tinha 3. Sim. Tinha mais 2 bebês dentro de casa. Na minha cabeça, eles iam cobrar. Ah, mas tá me abandonando por conta do Davi, você não vai dormir comigo, você não vai ficar aqui. Eu tava indo, mas eu não sabia quando eu ia voltar. Sim. Né? E aí, ligaram pra Record. Né? E a Record ligou lá no Samaritano. No Samaritano não, no quarteirão, e ameaçou. Tô 2 horas para vocês tirar essa criança daí, que é a responsabilidade de vocês, e levar para uma UTI. Aí eu fui para casa, tomei banho, peguei minhas roupas, peguei roupa dele. Quando eu cheguei no quarteirão, a ambulância já estava me esperando, né? E eu me lembro que, assim, Deus colocou muitos anjos na minha vida, muitas pessoas, assim, carinhosa, cuidadosa, né? A moça do SAMU falou assim, a enfermeira, mãe, me dá o seu filho, eu vou colocar ele na incubadora, tal. Eu olhei para ela e falei, não pega ele. Ela falou, por quê? Eu falei, porque é a última vez que eu seguro ele vivo. Ele tava,
Tipo, eu não consigo explicar em palavras como meu filho tava. Sim. Tipo, você olhava pra ele e você já via uma criança morta. E a gente chegou no quarteirão. E no Mário Covas. Quando a gente chegou no Mário Covas, não tinha leito pra ele. Tipo, jogaram o meu filho lá, só tiraram a responsabilidade, entendeu? Vamos mandar ele pra lá e a responsabilidade não é mais nossa. A partir do momento que entrou com ele no Mário Covas, a responsabilidade é do Mário Covas. E a médica da UTI falou, mas nem ligaram aqui, não falaram nada. Eu nem sabia que essa criança estava vindo pra cá, né? E aí, ela olhou pra enfermeira, a enfermeira falou, ele tá morrendo. Ela olhou pra enfermeira e falou, mas eu não tenho o que fazer. Não tenho uma UTI. Aí ela olhou pra mim e falou, mãe, Desespero. me dá o seu bebê no colo. Ela pegou o Davi, ela sentou numa cadeira que tinha assim no corredor. Falou assim, então eu vou ficar aqui com essa criança no colo e você vai assistir uma mãe perdendo um filho. Falou pra médica. Sim. E aí eu falei, não, ele tá morrendo mesmo. Tipo, eu sabia que ele tava morrendo, mas eu falava, não, mas tem algumas horas, dá pra fazer alguma coisa, né? Sim, E aí quando ela falou isso, tipo, eu falei, ele vai morrer daqui a 1 minuto, ele vai morrer. E aí a médica entrou, passou uns minutos, ela saiu e conseguiu um leito lá, levou o Davi. Aí depois de 1h30, mais ou menos, sei que demorou bastante. E eu lá aflita, e ninguém me dava notícia. E aí ela veio me falar, ela falou, mãe, assim que ele entrou, passou uns minutos, ele entrou em coma. Ele tá em coma e a gente não sabe o que ele tem. A gente vai colher exames, ele precisa fazer vários exames e tal. E aí, tipo, veio a pergunta de mãe, né? Ah, mas ele vai morrer? Ele vai sobreviver? Já teve criança que chegou igual ele e voltou, tal. Ela falou, ele é criança, é mais fácil, porque ele não sabe o que está acontecendo com ele. Então, quando você adulto tá doente, vem depressão, vem outras coisas que te derrubam mais ainda, né? Sim. Vamos ter esperança, tal. E aí, cada vez mais, cada dia que passava, o Davi tava mais dentro da UTI. Ao invés de sair, ele tava cada vez mais, sabe, piorando. Todo dia ele piorava. Não tinha melhora. Eu via as outras mães lá, as médicas passavam e falavam assim, ah, mãe, ele só precisa engordar 200 gramas, ele vai ter alta. Ele só precisa pegar o peito, vai ter alta. Meu filho... E o Davi, você não sabia. Nossa, tipo, ela só chegava, era só desgraça sobre a vida dele. Mãe, se ele sobreviver, ele vai ser uma criança vegetativa, né? E aí chegou o dia que, tipo, ele já tinha tomado todas as drogas possíveis, forte, e não tinha mais remédio pra... Já que esse tempo lá que você ficou sem o diagnóstico foi mais ou menos quanto tempo? 2 meses e 15 dias. Sem diagnóstico? Sem diagnóstico. Meu Deus. Pedindo, tipo, a única coisa que Não dá pra falaram... pensar, tipo assim, vamos tentar fazer alguma coisa, porque Vamos não lutar. sabe o que fazer. Tipo, vamos lutar como? Sim. O E que no que ele dia precisa? você descobriu? Como foi? Então, aí foi quando... Não foi no Mário Covas, a gente ficou 2 meses e 15 dias. Tipo, eles só falavam assim, qualquer hora o coração do seu filho vai parar, né? E aí a gente... Um dia ele quase teve uma parada. E eu me lembro que a médica, tipo, acolheu muito a gente. Falou assim pra mim, mãe, fica lá fora. Fica lá fora ou vai embora. Porque você pode ver a pior cena da sua vida. E eu tava chorando no corredor, desesperada. Porque o Reinaldo só podia entrar 1 hora. Ele só tinha, todos os dias, 1 hora de visita. Só podia ficar a mãe. Sim. E era à noite, eu tava sozinha. Eu chorando no corredor, veio uma moça. Essas pessoas que vai orar, né? Sim. Veio uma moça e falou assim, o que tá acontecendo, tal. Eu contei pra ela. Ela falou, não... Você precisa ir na Defensoria Pública, processar o Estado. Eles têm que trazer um diagnóstico, têm que trazer um tratamento para o seu filho. Aí foi onde, no outro dia, eu peguei o laudo do Davi, fui lá na Defensoria Pública e entrei com processo contra o SUS e o Estado. Sim. Porque a única coisa que falaram pra gente é alguma coisa no rim. Mas a gente não sabe o que é. Ele precisa de um nefrologista e alguns exames. Nesses 2 meses e 15 dias, nunca foi um nefrologista. Era só pediatra. Então, ele só estava sendo ali para ser assistido. Ele estava ali para ser assistido, não ter uma parada, né? E aí, eu tava uma pessoa nessa época... Tava com raiva de Deus. Questionei Deus. Zero fé. Zero fé. Enquanto o Reinaldo falava assim... O médico chegava na gente, né, amor? E falava assim... O seu filho vai vegetar, mãe. Deixa Deus levar. Ele não vai ser igual aos seus outros filhos. Ele não vai andar. Eu lembro que eu pedi... Meu leite secou. Eu pedi um remédio pra... Né, vir e voltar leite e tal. Ele falou... Seu filho não vai mamar. Ele não vai ter força. E o Davi ficou 16 dias em coma, né?
Depois de 16 dias ele saiu do coma e tal. E a primeira coisa que ele fez quando eu peguei ele no colo, Foi mamar. ele mamou mais de 1 hora. E as médicas, tipo, mãe, você não vai dar mamar pra ele porque é perigoso ele passar mal e tal. E não, ele mamou os 2 peitos, assim, cheio de leite. Sim. E, tipo, aí depois disso, eu podia pegar ele pra mamar, porque nesses 16 dias eu não podia tocar nele. Sim. Né? Eu tocava escondido, eu abria a porta lá da incubadora, né, amor? A gente tocava nele. Mas foi 16 dias sem sentir o cheiro dele, sem tocar nele, né? E aí, o Reinaldo tinha muita fé. Muita, muita. Eu fiquei com ódio do Reinaldo. Eu falava, você não ama o Davi? Porque o médico chegava e falava assim, seu filho vai vegetar. Ele falava, não vai. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Graças O a médico é Deus. limitado. Eu falava, você não ama nosso filho. Você não ama. Você não chora. Ele falava, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Sim. Que Deus? Eu falava, que Deus? Que Deus que tá deixando o nosso filho assim? Lá na rua tem um monte de estuprador. Sabe? Tem mãe que mata filho. E o meu filho eu quero amar, eu quero cuidar. E ele tá morrendo. Deus tá tirando ele de mim. Né? E o Reinaldo foi muito sábio. Que em nenhum momento ele falava, cala a boca. Sim. Mulher de pouca fé. Não falava, sabe? Ele ficava quieto e tal. Entendia, E né? aí, O lado sim. E aí, depois que a gente entrou, a gente também brigou muito lá no hospital com o diretor do hospital. A gente pediu pra chamar ele. Aí foi quando algumas enfermeiras ficou com raiva da gente, porque a gente fez aquele barraco. Tipo, eu preciso saber o que meu filho tem. Ele só tá aqui tomando antibiótico. Era só, sabe? Antibiótico e sendo assistido. Não tá... E se tiver a cura? E se não der tempo da cura por conta de não ter um diagnóstico, né? E aí, um dia o Reinaldo me ligou. E falou assim, Mô, dá um glória a Deus. Eu falei, fala. Eu sempre... Não, antes o que aconteceu? A gente brigando, tipo, com o processo e tal, aí eles começaram a dar um pouco de atenção. Mandaram a gente pro HC? Não foi o HC, né? Hospital das Clínicas. Sim. A gente chegou no Hospital das Clínicas às 6 horas da manhã. Quando foi uma meio-dia e pouco, o Davi foi atendido, né? A gente foi de ambulância, levaram o pessoal do Mário Covas. O Davi foi atendido. E falou assim, ó, o seu filho, aqui tem nefrologista, ele precisa passar com nefrologista, que a gente já foi com todos os exames que ele tinha. Então, a gente vai internar ele aqui. Então, a partir de agora, ele vai ter o tratamento. Então, ali foi... Falei, Jesus, obrigada. Tipo, foi um alívio, que eu falei, o meu filho vai pra casa também, que eu já tava 2 meses longe de casa, sem reunir os meus filhos, sabe? Sim. Quando eu tava com os meus filhos aqui, eu tava sem o Davi. Quando eu tava com o Davi, eu tava sem os meus outros. E a culpa de mãe vindo, né? Quando passou umas 2 horas, a gente tava esperando arrumar o leito, a criança ia ter alta pro Davi entrar. Chamaram a gente e falaram assim, não tem mais o leito pro Davi. Vocês vão voltar pro Mário Covas. Ai, ali... Aquele dia foi o pior dia pra mim, porque eu tinha esperança. Nasceu a esperança e morreu no mesmo jeito. Na mesma hora, tipo, aí eu lembro que uma amiga nossa, né, ela trabalhava lá. Eu mandei mensagem pra ela. Falei, ó, falou que tinha um leito pro Davi aqui, agora não tem mais. Ela falou, não aceita. Ele tá aí, é a responsabilidade deles. Chama a polícia. Eu peguei o telefone e disquei 190. E o Reinaldo, tipo, sabia, apoiou, tipo, chamar a polícia. A gente conversou. Eu disquei 190. Na hora que eu disquei, que eu ia apertar o botão, ele pegou o celular da minha mãe e falou, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar como? Ele vai voltar pro Mário Covas, lá não tem nefrologista, ele vai morrer. Você quer que ele morra? Ele olhava pra mim e falava, deixa Deus trabalhar. Tá bom. Nisso, na época, minha sogra trabalhava no Itaú de Diadema. E aí ela tava chorando um dia e uma amiga dela que trabalhava lá falou, Zilda, o que tá acontecendo? Ela falou, meu neto, não tem hospital, não tem um tratamento e tal. E o pai dessa moça, o pai dela fez o tratamento no Hospital Samaritano. Sim. Né? Aí o Reinaldo pegou o laudo do Davi e mandou pra ela. Ela mandou um e-mail. E aceitaram o Davi. Né? Mas pra mim, eu tava, tipo... Descrente já. Tipo, pra mim não mudou nada. Né? E aí o Reinaldo me ligou e falou, Mô, dá um glória a Deus. Eu falei, fala. Ele falou, aceitaram o Davi. Eu falei, até chegar lá na porta e mandar ele de volta. E eu nem sabia que era um dos melhores hospitais de São Paulo. Sim. É igual o Albert Einstein, Sírio-Libanês. Sim. Eu não sabia. Pra mim era um hospital público, Sim. né? Tá bom. Aí ele pegou e falou assim, só que agora eu preciso de um laudo pro hospital... vai ter que colocar o Hospital Samaritano, tipo, com remetente, né? Sim. E aí eu fui pedir pra médica. Aí a médica olhou pra mim e falou, pra que você quer pro Hospital Samaritano? Ou você tem muito dinheiro,
ou você tem plano de saúde. Eu falei, nenhum dos dois. Ela falou, ele nunca vai conseguir lá. O meu sonho é trabalhar lá. Você não tem noção de que hospital é esse. Aí eu já liguei pro Reinaldo, falei, você é idiota? O que foi, Reinaldo? Como que nosso filho vai parar lá? Meu, pelo amor de Deus, já acabando com ele. Ele falou, pega o laudo, que eu vou buscar. Aí eu falei, eu vou pegar pra ele não ter motivo pra não jogar na minha cara. Sim. Fui e falei, doutora, pode fazer o laudo. E ela, tipo, pra quê? Não vai conseguir, tá? Eu falei, faz o laudo. Eu só quero o laudo. Fez o laudo, o Reinaldo buscou o laudo. Quando foi no outro dia, às 7 horas da manhã, me ligaram. Falaram, oi, você é responsável pelo Davi? Falei, sim. Olha, a gente tá marcando a data pra ir buscar o Davi. E provavelmente é amanhã. Sim. Passou amanhã, passou depois de amanhã, passou 3 dias. Quando foi na segunda-feira, aí eu falando pro Reinaldo, cadê o Hospital Samaritano? Porque como o Hospital Samaritano tinha que vir a ambulância deles buscar o Davi. Sim. Né? Porque tinha que ser uma ambulância com UTI e o Mário Covas não tinha. E a partir do momento que o Davi saísse do... Mário Covas não era responsabilidade... aí o Samaritano que tinha que buscar. Aí eu, cadê o Samaritano, Reinaldo? Tô falando, o Davi vai morrer. Cadê Deus? O Davi vai morrer. E acabou, a gente tem que aceitar. E eu já tava aceitando que ele ia morrer. Aí, quando foi na segunda-feira, me ligaram. Tipo, falando que 10 horas a ambulância ia lá buscar o Davi. Deu 10 horas, 11 horas, meio-dia e nada. E a gente aflito lá, aquela ansiedade, eu tinha arrumado tudo do Davi, né? E aí a médica do Mário Covas tinha que descer com o Davi. Ela tinha que entregar o Davi na ambulância. Sim. Adivinha qual era a médica? A descrente. Ela olhou pra mim e ela falou, olha, Deus ama seu filho. Só que até então, eu não sabia o que ia acontecer lá. Tipo, eu olhei pro Reinaldo e falei, eu não tenho plano de saúde, a gente não tem dinheiro, como que vai ser lá? Aí o Reinaldo, deixa Deus trabalhar. Sim. Tipo, chegamos lá. Quando a gente chegou lá, o atendimento na porta era outro. Uhum. Sabe, o cuidado. O Davi já fez todos os exames que ele precisava fazer. Sabe, ele começou a fazer os exames na segunda, na terça-feira ele já tinha tudo na mão. Já tinha o diagnóstico do meu filho, Sim. né? Só que aí chegamos lá, a enfermeira entrou com a gente e tal, fomos pro quarto, ela olhou pra mim e falou assim, mãe, você me dá os documentos e a carteirinha do plano de saúde? Falei, putz, é agora, né? E a carteirinha? Falei, eu não tenho um plano de saúde. Ela falou, mas como que você tá aqui? Eu falei, eu não sei. Aceitaram o meu filho, contei tudo o que aconteceu, tá? Ela falou, tá bom, me dá os documentos que eu vou ali e já volto. E nada dessa mulher voltar. Eu falei, Reinaldo, e agora? Porque o Mário Covas não tinha mais obrigação. Pra onde a gente vai com o Davi? Né? Ela voltou. Mãe, você entrou com processo contra o SUS e contra o Estado, né? Eu falei, é. Ela falou, o SUS vai bancar todo o tratamento do seu filho aqui. Tipo, foi assim... Aí eu comecei a ver o Sim. trabalhar de Deus, né? Mas eu ainda não olhava pro meu filho como... Com vida. Não. E não via Deus fazendo nada. Mesmo que aceitaram a gente ali, eu não conseguia enxergar totalmente o trabalhar, sabe? Eu só falava assim, ali eu falei, graças a Deus. Sim. Mas não conseguia enxergar. E aí, tá bom. Nisso, o Davi internou numa segunda-feira. Na terça-feira, ele já tinha feito todos os exames que ele necessitava. Todos. Sim. Quando foi na terça-feira à noite, a médica falou, mãe, o seu filho tem isso, isso e isso. Ele é renal crônico. Ele tinha uma válvula na uretra dele, né? Que impedia da urina sair, desde a gestação. Então, subiu e matou os rins dele. Ele não tinha problema renal. Ele tinha essa válvula na uretra dele como se fosse uma pelinha de unha, sabe? Do lado da unha. E aí, ao invés da urina sair, a urina voltava e Então, matou os rins dele. Se tivesse ido para esse hospital no início, ele nem precisaria do transplante. Não, tinha muita chance de não precisar. Muita. É bom você frisar também, já que a importância da ultrassom, né? Da ultrassom, porque era pra ter visto. O médico da minha ultrassom, ele não viu porque ele não quis. Sim. Porque quando eu entreguei a ultrassom pra médica do Samaritano, na hora ela viu. Que foi um dos primeiros exames, algo mais simples, mais Exatamente. Na acessível. gravidez. Na gravidez, o morfológico. É que os pais geralmente ficam preocupados só com o sexo do bebê, né? Ah, Eles esquecem sim. dessa parte, né? Então, Porque poderiam ter feito uma cirurgia dentro da minha barriga. Sim, E colocado um caninho na uretra dele. sim. Que depois ele fez até reconstrução, né, da uretra e tal.
Então, além do problema que ele teve com o rim, ele ainda teve que cuidar Da bexiga. desse problema da bexiga. Sim, ele teve problema na bexiga. Com 9 meses ele fez uma abdominoplastia, tipo a cicatriz daqui e aqui. Que abriu ele, reconstruiu algumas partes da bexiga dele. Sim. E aí ele também começou a usar sonda, porque não saía 100% da urina. E ele começava a fazer xixi com pus, com sangue, ter muita infecção de urina, muita. Ô, Jaque, aí desse período que ele foi internado, com quanto tempo mesmo? Ele tinha? Primeira ida no hospital. Ele tinha 1 mês e 3 dias. Aí ele ficou internado até? Até 3 meses e meio, mais ou menos. Direto. Direto. Até sair o diagnóstico. Até sair o diagnóstico. Porque quando ele chegou no Samaritano, a diferença de hospital para hospital, se ele tivesse ido para o Samaritano desde o começo, ele não teria ficado esse tempo todo internado, Sim. né? Sofrendo também. Sofrendo. Ele ficou 7 dias. Ele internou numa segunda, na terça a gente teve o diagnóstico, na quarta ele foi pro centro cirúrgico, passou o catéter, na quinta ele começou a fazer hemodiálise, aí ele ficou internado quinta, sexta, sábado e domingo por conta que ele teve que tomar sangue, né? Sim. Na segunda-feira a gente veio pra casa. Ele teve alta. Na verdade, não é nem o hospital, vamos falar do profissional, né? Porque se na sua gestação tivesse, nessa ultrassom que nem vocês acabaram de falar, identificado, teria evitado Muita coisa, muito sofrimento, muita dor, teria evitado muita dor. E aí, depois de tudo isso, veio o processo do perdão, né? O médico que fez a ultrassom do meu filho. Então, ali foi... O começo foi muito difícil, porque eu não aceitava a doença do meu filho. A gente teve alta do hospital, mas só para dormir em casa, porque todos os dias a gente estava lá. Sim. Então, eu não aceitava a doença do meu filho. Cada dor que ele sentia, cada dia que conectava ele na máquina, eu lembrava do médico. Eu falava, eu tenho vontade de matar ele. Essa era a minha vontade. De poder dar um banho no seu filho. Algo que todo mundo... Todo mundo... É natural da vida. Tipo, ele tomava banho, tinha que tampar o catéter, porque o catéter era numa veia do coração. Se pegasse fungos, era muito perigoso. Então, não podia molhar. Então, o banho dele era daqui pra baixo, sabe? Então, tipo, tudo isso ocupava o médico, sabe? E aí, eu me lembro que um dia o Davi internou pra trocar o catéter e ele trocou o catéter umas 3 vezes seguida, né? A gente tinha até medo de segunda-feira. Chegava segunda-feira, dava uma bactéria, dava alguma coisa, precisava levar ponto e o catéter saía. Aí ia pro centro cirúrgico. Aí ficava internado. Aí eu vendo aquele sofrimento, eu comentei com a doutora, né? Falei, doutora, só de pensar que se tivesse feito a ultrassom certa no meu filho, teria visto, né, que ele tinha um problema na uretra, teria feito a cirurgia, porque podia até 6 meses de gestação. Sim. E Seria tudo mais simples. ela olhou pra mim e falou, mas não é tão fácil como você imagina. É 6 meses de gestação. Então, ele pode ser a chance dele ter outros problemas, né? Precisar de um transplante de coração, ter causado outras doenças nele, era muito grande. Então, foi etapas, né? Como eu tava falando. E assim, quando que eu vi que era Deus? Uma amiga minha me chamava muito pra ir no culto. Não vou. E meu filho já tava em casa. Ao invés de eu agradecer, eu ficava, não vou. Sério, Jaque? Não vou. Tipo, já tinha um mês, mais ou menos, que o Davi tava em casa, né? E ela me enchendo o saco. Aí um dia eu falei pro Reinaldo, eu falei, eu vou ir pra ela parar de me encher o saco. Sim. E eu fui. E eu tô lá, assim, ó, com o Davi no colo, louca pra ir embora. O pastor olhou pra mim e falou, moça, levanta. Aí eu levantei. Aí ele falou, você quase perdeu um dos teus, né? Eu falei, foi. Doeu, né? Eu falei, sim. Ele falou, mulher de pouca fé, sabe por que Deus não levou o teu filho? Por causa da fé daquele que tá lá na tua casa. Aí pronto. Ali eu vi que realmente era Deus. Sim. Aí foi quando eu me aproximei de Deus. E aí foi quando eu comecei a me erguer, porque no começo teve muito processo. Aceitar a doença do seu filho, comparação. Eu olhava pro meu filho com 5 meses, eu falava, amor, ele é tão miudinho. Amor, o Davi, com 5 meses, você pegava ele, as perninhas dele eram mole de recém-nascido, ele não ficava com as perninhas fortes, né? E eu olhava pro peito dele, eu falava, ai, filho, eu queria tanto seu peito livre, né? Queria tanto você tomando um banho, todo dia você na escola, eu queria que você, com 4 anos, eu queria poder te matricular, e será que a gente vai estar na hemodiálise? Sabe, eu sabia o dia que começou, quando que ia terminar.
Não De sabia. cada vez. Aí você via mães perdendo filho ali dentro. E o meu filho no mesmo barco. Sim. E eu falava, será que meu filho é o próximo? Né? Aí veio o pensamento de suicídio, de tentar se matar, de ter a certeza que, tipo, o meu filho sempre vai estar em hospital, sempre vai ter essa vida, né? E o Reinaldo não, ele falava, amor, vai ser tudo diferente com o Davi, o médico é limitado, Deus não é limitado. Sim. Né? E o Davi, ele veio começar a ficar em pezinho com 1 ano, né, amor? Ele veio começar a sentar com quase 1 ano, ele tinha os ossinhos mole por conta da hemodiálise, né? Então foi muita coisa e tinha as comparação, sabe? Tipo, o meu filho com 1 mês, ele pesava 5 quilos, os meus outros 2 filhos. Então, quando alguém pegava o Davi no colo, eu falava assim, nossa, que menino leve. Nossa, como ele é pequeno. Nossa, coitado. Sabe? Aí essas coisas, nos comentários, assim, muito que acaba com você. Sim. Que vai... Que você olha pro meu... Eu olhava pro meu filho e eu falava... Se as pessoas soubessem quanto ele é forte, o quanto, sabe, o que ele já passou. E ele sorri. E ele sempre tá alegre. E as pessoas olham pra ele como menos, como um coitado. Ele não é coitado. Tanto que tudo que acontecia com o Davi, eu tirava foto. Eu falava, amor, um dia a gente vai contar o testemunho dele. E a gente vai provar tudo que ele passou. Mas eu nunca, tipo, enquanto ele não fez o transplante, eu nunca postei ele na hemodiálise. Sim. Nunca coloquei no Facebook. Eu colocava assim, porque a gente, tudo era comemorado ali. Natal, Ano Novo, aniversário dele, Dia das Crianças. Então a gente fazia festinha, Julina ali, festa fantasia. A gente inventava algumas coisas pro ambiente ficar mais animado, né? Então eu postava, tipo... Quando os heróis do bem ia lá, por exemplo, eu postava uma foto dele, mas não conectado à máquina. Ninguém nunca tinha visto. Mas aí depois que, tipo, eu não sei se vocês já viram no Instagram, eu postei uma vez o xixi dele sangue. Não. Quando ele começou a fazer xixi com sangue, depois do transplante, né? Então, sempre depois do milagre, eu posto. Hoje eu posto tudo, tudo. Posto ele fazendo quando ele fazia hemodiálise, conto como era, difícil, né? E aí ele foi crescendo. Era fácil quando ele era bebê, eu só pegava ele no colo, trocava ele e levava. Sim. Ele foi crescendo, ele começou a questionar. Ele conhecia todo mundo da hemodiálise, né? Então, chegava, tinha que pesar, tirar a roupa para pesar, tal. Ele sabia fazer tudo isso, você não precisava fazer com ele. Só que ele começou a falar assim, por que eu não sou normal? Porque os meus irmãos e os meus amigos vão pra escola, sabe? Então, ele era amigo de todo mundo na hemodiálise, mas tinha dia que se você falasse oi pra ele, ele te chutava. Ele não queria falar com você, ele tava estressado. E quando a gente pegava ele pra ir, porque no começo ele fazia de manhã, depois ele começou a fazer à tarde, então ele tava acordado. E a gente fazia de tudo pra não acordar ele. Pra acordar ele só lá. Sim. Sabe? Quantas vezes ele ia de pijama, porque eu falava, não vamos mexer nele, pra ele não ver, né? As crianças correndo, as crianças se arrumando pra ir pra escola. Sim. E ele indo pra lá. Ele falava, mãe, por que só eu tenho que ir no médico? Porque os meus irmãos podem ir pra escola. Caramba. E ele não podia piscina. Um dia a gente acordou na porta da nossa casa, tinha uma piscina, todas as crianças da rua, lá dentro. E ele era muito maduro, ele sabia cuidar. E você contava pra ele já, por que ele não podia? Sim, contava. E ele sabia cuidar do catéter dele. Ele era um bebê muito maduro. Os irmãos dele sabiam cuidar do catéter dele. Quando a gente ia numa festa que tava brincando, o irmão Murilo ficava em cima dele. Não pode mexer no peito dele. Porque se puxasse, saía, né? Sim. Não pode mexer aqui no peito dele. Mãe, a criança... Que criança é curiosa. Sim. Né? Vê Aí aquele você falou negócio... que não pode, pronto. Aí que eles querem cutucar. Exatamente. Então... Teve um dia que eu tava vindo com ele na hemodiálise. Aí ele vinha no meu colo, assim, né? Deitado. Aí, esse dia me matou, né, amor? Nossa, esse dia você chegou chorando. Aí tinha umas crianças saindo da escola, assim, parou no trânsito, né? Atravessando ali no zoológico, né? Aí tinha umas crianças indo pra escola, assim. O olhar, não precisou falar nada, o olhar dele, olhando aquelas crianças indo pra escola, já falou tudo. Ali acabou comigo, né? Sim. E ele cobrava a gente quando que eu vou pra escola? Mãe, eu não quero ir hoje. Mãe, não me leva, mãe. Ele falava, não me leva, mãe. Eu falava, Reinaldo, eu não aguento mais. Eu falo que filhos especiais são para pais especiais. Eu sempre olhei assim, eu sempre falei, eu sou muito abençoada. Muito. E muito forte. Porque né? com Davi... É óbvio que... A força vem de Deus, né? Mas
E com o Davi tudo foi muito diferente. Tipo assim, o médico falou que ele não ia andar. E chegou uma época que eu falei pro Reinaldo, eu falei, amor, será que ele vai andar? Sim. Tipo, 1 ano, no aniversário dele de 1 ano, não tem uma fotinha dele em pé. Sim. Todas as fotinhas ele tá sentadinho, no, sabe, em alguma coisa, ou no colo. Porque ele tinha as perninhas mole, Sim. né? E a perna dele tava entortando também. Tem uma foto que a perna dele tá assim, ó. Essa parte aqui assim, tá assim. Por conta que o que produz o cálcio é o rim. Sim. E ele não tinha o rim, então ele tomava cálcio oral. Não é a mesma coisa, né? Não tem a mesma... Então, foi muitos detalhes, foi muito... E aí, tipo, logo depois, assim, quando o Davi começou a fazer hemodiálise, eu pirei, né? Fiquei depressiva. Eu ia todos os dias, o Reinaldo ia trabalhar, e eu ia todos os dias. Sim. E eu não tava dando conta mais. Tipo, aí foi onde veio os pensamentos de, eu queria morrer, eu não aguento mais, ver meu filho nessa situação. E aí foi quando a psicóloga de lá, ela vai percebendo, mesmo que você não conte algumas coisas, ela, né? E chamou o Reinaldo e falou, pai, a Jaque não tá bem. Ela não tá bem, precisa fazer algo, você precisa começar a dividir a hemodiálise com ela, só que ele trabalhava. Como que ia, né? E aí foi quando ele largou tudo. Tipo, ele largou tudo. Muita gente fala, nossa, você honra muito seu marido, é real? Falou, meu, ele é... Tipo, Deus sabia que tinha que ser ele. Porque ele olhou pra mim, sabe? Eu lembro que as crianças estudavam em escola particular, tal, tinha, né? E a escola das crianças? E agora? Eu só quero você viva. Eles precisam ter a mãe viva. Sim. Né? Então eu vou largar tudo, a gente vai abrir alguma coisa, eu não sei, mas eu vou começar a dividir a hemodiálise com você, né? Quando o Davi começou com todo, né? Essa surpresa, vamos dizer assim, porque no final foi uma coisa boa. Sim. Mas essa surpresa aí, um pouquinho de emoção na vida de vocês, né? Você parou de trabalhar porque não dava para conciliar, né? Não, na verdade, eu não trabalhava. Você já não trabalhava? Época, não. Tá. Na gestação dele eu não trabalhava. Aí ele também parou para conseguir conciliar contigo. Isso, a hemodiálise. Ele parou para começar a dividir comigo a hemodiálise, porque eu não tava aguentando mais. Eram todos os dias? Todos os dias. 3 horas por dia. Só Durante que era quanto tempo já que ficou assim? 5 anos e 8 meses. Hoje, o Davi mesmo transplantado, tudo ok, a gente já sabe que ele brinca, graças a Deus. Bagunça. Né? Mas hoje, se vocês têm essa mesma, não tão intensa, mas vocês ainda têm essa rotina de hospital, gente? Uma vez a cada 3 meses, né? A cada 3 meses. Ufa! Hoje eu olho, eu tava falando com a minha mãe, né? Ele vai fazer 4 anos de transplante dia 27. Eu falo, passou tão rápido. Né? Quando ele fez 1 ano de transplante, foi na época do Covid, a gente queria comemorar, a gente fez uma carreata. Sim. Vai fazer 3 anos essa carreata. Eu falei, gente, na hemodiálise não era assim, que a gente contava os dias, né? O sofrimento, ele dura... A gente contava. Então, parece que foi 20 anos ali dentro. Sim. Ô, Jaque, e no dia que você soube do transplante, estava em casa? Tava em casa, a gente tinha acabado de chegar da hemodiálise. A gente tinha chegado da hemodiálise, estava conversando até com um amigo, e ele estava contando o caso de uma criança que chegou o órgão para ela, a mãe não levou para fazer o transplante, e até o conselho tutelar tinha pego, e ele falou assim para mim, e você queria só um, né, Jaque? Eu falei, mas tudo é na hora de Deus. E aí, porque depois de muitas coisas eu comecei a entender, tudo vai ser na hora de Deus, porque Sim. eu parei de ficar ansiosa. Sim. Né? Eu comecei a ver, porque tudo na vida do Davi, né, foi Deus. E aí eu lembro que a doutora Camila, eu tinha conversado com ela na hemodiálise, e ela olhou ela mandou uma mensagem assim, Jaque, só isso, J-A-U-C. E eu tava com o Reinaldo no portão, eu olhei pro Reinaldo, eu falei assim, chegou o rim do Davi. Aí ele falou, chegou? Eu falei, calma, a doutora não falou nada, mas eu senti que chegou o rim do Davi. E aí o meu celular desligou e não queria ligar. E aí o Reinaldo não tinha o número da doutora Camila, né? Meu Deus, que E a gente não desespero, conseguia ligar o gente. celular. E o Reinaldo, ai meu Deus, Reinaldo, tá. Aí eu mandei uma mensagem assim, aí o abençoado ligou. Aí ela, tipo, quando o celular desligou, eu tinha mandado assim pra ela, oi doutora, tá tudo bem? É alguma coisa com algum exame do Davi? E aí foi na hora que o celular desligou. Quando o celular ligou, já tinha a mensagem dela falando, Jaque, tem um possível doador. Porque nunca fala que é na hora que chega. Porque tem os exames, toda quarta-feira, quem faz hemodiálise, né? Lá no Samaritano era na quarta-feira, colhia o exame de sangue e ficava lá. Caso chegue o órgão, né, eles vão fazer o exame Porque não é só, o meu é O negativo, o seu é O negativo, eu sou compatível. Não, é muitas outras coisas, né? E aí, quando o celular ligou, ela falou,
tem um possível doador pro Davi, né? A gente vai fazer os exames, até fica atenta ao celular, que até de madrugada vai sair a resposta. Ah, meu filho, eu já saí gritando na rua. Chegou, e ninguém entendia nada. Chegou o quê? Chegou, já abracei ele. Filho, chegou. Aí ele, o quê, mãe? Eu chegou, filho, chegou. Eu não conseguia falar, só gritando, chegou. Aí eu falei pra ele, chegou o seu rim. E ele já entendia, mais ou menos. Ele não sabia como era o transplante, mas ele já entendia que ele precisava de um rim, pra ele poder ir pra escola. Sim. Né? Que tem até um vídeo dele no Instagram, porque eu e o Reinaldo é compatível a ele. Então, nós dois podíamos doar. Eu ia entrar nesse assunto agora. Eu vi algo parecido. Isso. A doutora escolheu ele. Isso, porque eu tenho um problema no útero, né? E aí eu tinha que fazer todos os exames antes, não ia demorar mais. Né? Aí escolheu o Reinaldo. E aí, tipo, tem um vídeo dele falando, meu pai vai dar um rim pra mim. Eu vou poder ir pra escola, tal, sabe? E aí, mas aí foi quando acharam o tumor nele, né? Tipo, porque ele já tinha feito uns exames. Quando o Davi tinha uns 2 anos, né, amor? Ele fez os exames pra doar o rim pro Davi. Sim. Porém, o rim dele era 3 centímetros maior que o do Davi. Podia transplantar? Podia, mas podia acarretar outras coisas. Apertar os outros órgãos, apertar o coração. Então, a gente decidiu esperar. Então, vamos esperar, vamos pra fila, né? E vamos esperar aí, vamos ver. Então, aí ele sabia que precisava, né, do rim pra poder ir pra escola. Pra ter uma vida normal, pra ter infância. Porque até esse tempo ele não teve infância. A vida dele era hospital, né? Fora internação, tudo. Era muito lá dentro do hospital. E aí, quando foi 5h40 da manhã, foi quando teve a confirmação que o órgão era dele. E a gente foi pro hospital, já estava tudo pronto. Já tinha arrumado mala, já tinha arrumado tudo. Quando a gente chegou lá, a gente já internou direto na UTI. Aí, tipo, deu umas 2 horas, umas 3 horas. Ele desceu pro centro cirúrgico, né? Aí a doutora veio, conversou com a gente, explicou tudo pra gente. Quantas horas ia durar o transplante. Que se ele saísse com bolsa de sangue, com sonda, era normal, né? E aí foi quando foi cair na ficha mesmo. Tipo, chegou a hora. Só que assim, eu achava que a minha vida ia melhorar. Mas eu nunca achava, eu não achava que a minha vida ia ser normal. Eu acho, tipo, na minha cabeça eu ia ter muito medo, né? Porque tem a rejeição, o rim não é pra sempre, nenhum órgão é pra sempre. Né? 30 anos, né? Não, no mínimo, eles dão 10 a 15 anos, mas tem pessoas aí que tá com 40 anos de... O que eu vi, não vi tudo, né? Mas assim, o que eu vi tava lá 30 anos e eu achava que era pra vida toda, achava que era vitalício. Não. Tipo, só vai morrer quando você morrer, entendeu? Não. E já não é. E aí, aí, tipo, tinha esperança, vai melhorar, vai parar de vir pra hemodiálise, vai poder ir pra escola. Mas eu falava, eu vou pirar, eu vou ser a louca, eu vou ter medo de tudo. Sim. Porque, assim, ele toma remédio, e os remédios que ele toma é pra baixar a imunidade dele. Então, uma gripe em mim é uma coisa, nele é outra. Entendeu? Então, tipo, se ele tem uma febre, já tem que internar, né? Tudo dele é mais delicado. Tudo dele é mais delicado. Porém, nunca teve nada. Ele é mais Graças saudável a que meus Deus. outros filhos. Ô, Jaque, eu vi também, não sei, tá, gente? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Tem um peso estipulado para cada tipo de idade para receber o transplante. Tem algumas condições, Sim. né? Algumas restrições. Quando chegou o transplante do Davi, tava tudo ok? Tudo ok. Tudo peso, Tudo perfeito. idade, tudo. Tudo ok. graças. Porque é a partir de 7 quilos hoje. Hoje, graças a Deus, já consegue fazer o transplante a partir de 7 quilos. Isso uma criança de quanto tempo? Olha, Independente. na hemodiálise, para você chegar em 7 quilos, uns 3, 4 anos tem criança. Meu Deus. Ô, Jaque, e aí foi transplantado, depois do transplante, vida normal. O começo foi um pouco conturbado, né? Ele ficou 7 dias internado. Ele transplantou numa sexta, na outra sexta a gente foi pra casa, né? Correu tudo bem, graças a Deus. Só que aí ele internou 2 ou 3 vezes, né? Porque a creatinina tava um pouquinho alta. Aí já vem a possibilidade de ser rejeição. Que a rejeição ela vem a qualquer momento. Sim. Você pode transplantar agora e perder agora. Na hora que colocou o órgão em você pode perder, né? Depende de muita coisa. E aí, aí veio a suspeita, pode ser rejeição. Mas não era. Ele internou, tipo, meio que à toa, graças a Deus. Porque foi até, tipo, colocar tudo em ordem, né? A creatinina dele
tava 0,90 quando ele tava internado, só que ele tava no soro. Depois foi pra, tipo, 0,96. Então, aí que a gente foi entendendo que esse era o valor da creatinina dele. Sim. Sabe? Não era 0,60, era 0,90, 0,96. Então, aí a gente viu que era isso a creatinina. E aí sempre tá assim mesmo. Então, é vida que segue. Ele só internou em janeiro, fevereiro. Fez 3 ou 2 anos que ele começou a ter episódio de sangue na urina. Muito sangue na urina. Sangue, não tinha xixi, só tinha sangue, né? E aí precisou internar para investigar, mas até então a gente achava que era infecção de urina, por ele ser renal, acaba sendo normal. Sim. Mas não era. Ele tava com um tumor na bexiga. Aí fez os exames, depois marcou a biópsia. 15 dias depois a gente foi para fazer a biópsia. Ele tava com mais de 40 tumores. Em 15 dias cresceu mais de 40 tumores na bexiga dele. E aí, tipo, começou a passar com um oncologista. Tirou metade, não tirou tudo, porque era muito tempo na anestesia, né? Sim. Mais de 6 horas. E aí, quando foi agora, aí ele foi tratando, né? Fazendo ultrassom, vendo como que tava. Aí agora, em junho ou julho, internou ele para fazer os exames. Quando aí, tipo, chegou aí pro centro cirúrgico, porque eles colocam uma câmera pela uretra dele para ver bem detalhada a bexiga dele, né? E aí, quando ele saiu do centro cirúrgico, não tinha mais nada. Não tinha mais um tumor, não tinha mais Meu nada. Deus. Aí, agora, uma infância Davi é o menino de Deus mesmo. Ele é amadinho. Eu falo Deus. assim, amadinho. Então, eu não tenho filho, mas assim, eu tenho 10 afilhados. E eu, assim, sou muito apegada com criança. Ela falando, tipo, já doeu. Você falando, eu tava aqui chorando. Tipo, Eu vi. meu Deus. É difícil. Eu não tenho, mas eu imagino. É muita dor. Eu não sei o que seria. E daí pra lá eu falei, não, gente, filho especial são pra pais especiais. Eu não E assim, sei o que seria de mim. o que a gente tá contando aqui é tudo muito resumido. A gente passou muita eu coisa. imagino dia a Ele dia. fez mais de 25 cirurgias já, né? Então, a gente viu muita coisa. Teve uma época na hemodiálise que ele, graças a Deus, assim, as médicas até falavam, você só vem aqui passear, né, Davi? Ele ia fazer hemodiálise e ir embora, ele não tinha nada. Ele podia tomar água, ele fazia xixi, que isso é muito importante e raro. Sim. Porque o que acontece? Quando você não tem o rim, você tá fazendo xixi, você vai parando. Com o tempo você para de fazer xixi, você não faz nada de xixi. Sim. E aí, o corpo dele começou a não aguentar mais a hemodiálise. Aí ele começou a ter convulsão, né? Tipo, as 2 vezes que ele teve a convulsão, dava uma hora certinho que ele saía da hemodiálise, ele tinha convulsão. Eu nunca vi ele convulsionando, quem viu foi o Reinaldo e a minha avó. E aí ele começou a ter perda na máquina, né? E aí ele começou a ter cãibra na máquina, a ter dor no corpo na máquina. E você não pode fazer nada. Seu filho está conectado ali. Você só clama, Senhor, misericórdia. Ora ali, põe a mão nele. Mas é desesperador. Você vê seu filho gritando de dor. Você não pode fazer nada. E isso é comum na hemodiálise. As crianças... Tem criança que não pode comer o que tem vontade, né? Porque tem muita coisa que tem potássio. E o rim, ele serve para tirar tudo aquilo de ruim que tá no nosso corpo. Todas as toxinas ruins. E como que vai sair se seu rim não funciona, você não faz xixi? Não vai sair. Então, uma comida que tem muito potássio pode dar uma parada, né? Tem muito ferro. Isso vai com força. Esse tá baixo mesmo, né? Que tá alto. Tá mesmo? Então, tipo, eu tenho mães lá que evita sair com os filhos. Como você vai sair com seu filho? Tem uma criança tomando água. Sim. Num calor de 40 graus. Sabe? Aí tem mães que dá um gelinho pra criança chupar, mas bem pouquinho. Sabe? Tipo, às vezes as médicas liberam, você vai dar 50 ml de água o dia inteiro. Sabe? Aí chega no outro dia a criança tá super inchada, com muito líquido. Uma vez a minha mãe foi na hemodiálise no começo, ela não sabia disso. No começo a gente vai aprendendo, né? Você vai aprendendo, no começo você não sabe nada. E minha mãe tava lá fora tomando água, uma menininha ficou assim pra ela. Ela olhou pra minha mãe e falou, você vai morrer. Minha mãe falou, não, amor, não vou morrer não. Você quer água? A mãe dela veio desesperada. Não, pelo amor de Deus. Então, entende? Sim. Tipo, a criança já sabe, Uma se eu tomar coisa água eu vou tão morrer. simples. Sim,
algo muito simples. Não é o nosso sonho. Eu falo pro Reinaldo assim, a gente era 2 pessoas antes do Davi. Depois que o Davi nasceu, o meu sonho antes era bens materiais. Sim, Hoje só saúde. é saúde. Hoje, tipo, se eu tiver que passar aperto, sair da minha casa, perder minha casa, tá tudo bem. Não que é o que eu quero, Sim. mas eu vou olhar pros meus filhos, pro meu marido, eu vou falar, tá todo mundo com saúde? Todo mundo em casa. Bora pra junto, cima, né? vamos lutar. É Vamos isso. lá, bora lá. Sabe? E é o que eu falei, eu achei que a minha vida não ia chegar no que chegou. Sim. O normal, minha vida tá normal. Eu vejo o Davi, é o que eu falei, ele não fica doente. Enquanto o Nicolas, o Murilo tá lá. Bronquite, renite, sinusite, o Davi tá Ele bem. super saudável. Sabe? O risco que ele teve na pandemia. Sim. Sabe? Ele orava tanto pra Deus matar o Covid. Ele falava, pai, mata esse Covid e tal. Ninguém da minha casa pegou. Ninguém. E a gente indo. Tava recente o transplante. Então a gente ia uma vez por mês. No começo. Ia pro hospital. Tinha que ir na farmácia de alto custo todo mês. Sim. E lá é lotado. Lotado. Então você tava no meio de gente. Pegava ônibus. Tava lá. E ninguém da minha casa pegou. Ninguém. E tipo... O Davi, ele... É que na minha casa eu falo que eu tenho 3 milagres, né? Porque eu não podia gerar. Sim. Tenho 3 filhos. Então, eu falo, Davi, você é o queridinho de Deus. Você é o amadinho do Senhor. Porque tudo que o médico falou, não. Lembro quando eu enchi o saco do... Passava um médico, eu falava, doutor, olha o exame do Davi. Aí ele vinha e dava, seu filho tá morrendo, seu filho... Ele saía, vinha outro, eu pedia pra olhar. Porque eu falava, vai que ele olha alguma coisa que tá diferente, Sim. sabe? Colhe o exame de novo. Aí colhia, tava lá, meu filho morrendo, sabe? Doutor, mas ele vai ser uma criança normal? Não, mãe. O seu filho não vai brincar, o seu filho não vai comer um McDonald's, seu filho não vai na praia. Quando a gente levou o Davi a primeira vez no McDonald's, que a gente comprou o lanchinho dele, eu chorei. Todo mundo olhando assim, tipo, acho que ela é louca, né? Mas aquilo tinha tanto valor, que eu olhei pros meus 3 filhos. E o Davi escolhendo o brinquedo dele, comendo a batata dele e tal. Falei, Deus, sabe? E tudo com o Davi é assim. Sim. Tudo, eu falo que Deus é Hoje, apaixonado. então, pós-transplante, Davi tem uma vida normal. Quer Normal. atender? Quer atender? Brinca. Não. Brinca, pula, piscina, água, bate se tiver que bater. Briga com os irmãos. Briga com os irmãos. E tá tudo certo. Dá surra nos Ele ainda irmãos. tem uma parte sensível aqui ou Não, não? ele tirou o catéter 15 dias depois do transplante. Ele já tirou o catéter, ele ficou livre. Que foi Graças outro dia a Deus. também que a gente tirou o curativo A história dele. de que vocês do é de peito muita esperança, livre. né, gente? Até quem não acredita passa a acreditar depois que ouve. É bem profunda mesmo, de verdade. Parabéns pela garra. Obrigada. Obrigado. Parabéns você por ser esse parceiro, por não desistir, tá ali firme e forte. Agradeço muito a Deus. E, Jaque, vamos falar um pouquinho da sua empresa, cara. Bora? Vamos? Vamos. Vocês têm um negócio que é vocês dois juntos, Isso, né? Se unir aí pra fazer o quê? Conta pra gente. Então começou do nada, né? Eu falo que foi Deus, né? Porque eu comecei a fazer faxina. Então eu comecei a fazer faxina porque eu não queria nada fixo. Por conta do Davi, tem um remédio, ele toma remédio 2 vezes por dia. Então eu não conseguia confiar em ninguém pra dar o remédio pra ele, porque é muito perigoso se ele ficar sem um remédio, né? E aí eu olhei pro Reinaldo e falei, amor, vou começar a fazer faxina. Aí ele falou, tá bom. Aí eu comecei a fazer faxina. Só que, tipo, eu passei muita coisa, né? As pessoas olham pra uma pessoa que faz faxina como um nada, a maioria das pessoas. E aí veio humilhação com comida, humilhação com valor, né? As pessoas não querem pagar e tal. Aí eu falei pro Reinaldo, eu não vou mais fazer faxina. Não quero mais fazer faxina. E aí um dia eu fui pra uma casa e a cliente me humilhou, tipo, que o Reinaldo olhou pra mim e falou, larga tudo e vem. Eu falei, eu não vou. Terminei essa casa, eu cheguei em casa, eu sentei na mesa, assim, até meu filho quase chorou comigo. Eu chorava tanto, tanto, e eu não sabia limpar vidro e espelho, eu deixava tudo manchado, e ela acabou comigo. E o Reinaldo olhou pra mim e falou assim, você vai entrar no YouTube, no Instagram, você vai aprender a limpar vidro. Porque você é muito detalhista, amor. Tudo que você faz, tipo, é perfeito, né? E aí eu me lembro que eu fui, tipo, tomei banho, aí fui pra cama e comecei a procurar vídeo de limpeza. E foi aonde eu achei o meu primeiro curso. Que aí eu já vi outros horizontes, né? Eu já vi, tipo,
eu conheci um diarista que ele é outro nível e ele dá curso, ensina produtos. E ele falando, você vai levar suas coisas, você vai comprar os seus produtos, sua limpeza vai ser diferente. Porque tem sujeira que a gente tira que com produto comum não tira. Fiz o primeiro curso. Comecei a conhecer outras pessoas. Tipo, a gente foi numa feira que só tinha gente da limpeza. E aí a gente começou a conversar com pessoas e tal. E a gente começou a ver pessoas que fazem limpeza pós-obra, restaura piso, né? E até então, na nossa cabeça, quando a gente fosse, depois que eu fiz o curso, o Reinaldo ia fazer o curso para limpar estofado. E aí a gente foi encontrando outro mundo. A gente já fez 5 cursos ao todo, né, amor? Sim. 5 cursos. E o Reinaldo fala, amor, tem que mudar o nome. Não é mais Jaque Limpe Limpeza Profissional. É Jaque Limpe Soluções e Limpeza. Porque as pessoas me ligam. Jaque, olha esse porcelanato, eu paguei tão caro. Vieram fazer o pós-obra, acabaram com o meu porcelanato, eu vou ter que trocar, né? Não, a gente vai lá, 15 minutos a gente restaura o piso. Deixa brilhando, deixa novo, tem algumas coisas que não tem como fazer, né? Porque a gente não faz milagre. Sim. E aí o Reinaldo já se especializou em vidro e já compramos todo o material, todos os produtos. Aí hoje eu não saio da limpeza, só se Deus mandar. Fora isso, eu não saio. Deixa contato já, pessoal. Vou deixar deixar o Instagram, né? Que é jaquelimpe.limpeza profissional. Mas hoje é o que a gente ama fazer. Pessoal, olha que chegou pra gente. Costa Marina. Sempre presente com a gente. Galera, quem não conhece Costa Marina, vai lá no Instagram, segue o @ da Costa Marina, a gente vai deixar o link aqui, tá? E o telefone deles é 4091-2921. Beleza, gente? Melhor pizza da região, não tem pra ninguém. Esquece. Ó, Sem dúvida. esquece. Galera, agora vamos falar do Estúdio Boca Pink Beauty. O Estúdio Boca Pink é voltado para extensão de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação labial e micro de sobrancelha, tratamento para crescimento dos pelos das sobrancelhas, referência em lábios, hidragloss, inclusive tem sua própria linha de produtos para hidratação labial. Nós vamos deixar a página das meninas aqui, o @ delas. Vão lá, tirem suas dúvidas com elas, chamem e aproveitem. Jaque e Reinaldo, a gente quer agradecer a presença de vocês. Continua falando, continua pregando isso, porque é muito importante. Sim. E vamos nessa luta, tamo junto. Muito obrigada, gente, por ter vindo. É muito importante vocês falarem sobre. É que nem eu falei, eu mesma, tá? Eu não tinha um conhecimento, fui um pouquinho a mais. E assim, já despertou um interesse gigantesco. Eu espero que a gente consiga transmitir isso um pouquinho pro pessoal. Obrigada por ter vindo, viu? Imagina. Linda a história de vocês. Obrigado. E muito sucesso pra gente. Amém. Oi, amiga. Se esse vídeo alcançar um sim, eu já zerei a vida. É verdade, um sim pode salvar Zerei até a 8 vida. vidas, né? Eu que agradeço, viu, meninas? Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre algo muito importante. Doe órgãos, doe vida. Doi órgão, gente. Ô, Jaque e Reinaldo, esse é um presente da Kadoshi. Amor nos Obrigada. detalhes. Eles trabalham com personalizados. Obrigada. E pra você ver. Quem não conhece, galera, a gente vai deixar o @ tá? Nossa, No que link linda. aqui do vídeo e no Instagram Perfeito. também. Ai, amei. Fotinha de Obrigada, vocês, Deus abençoe. Podcast por cara, eu fui. Perfeito. Eu fui, hein? Foi um prazer ter vocês aqui, viu, gente? Prazer foi nosso. Foi nosso. Obrigada. Obrigado. Pessoal, beijo, beijo. Até a próxima, galera.